Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de classificação de sistemas, hoje falaremos sobre a parte de discussão de um sistema. Tem tudo a ver com o assunto de resolução e classificação. Só que hoje a gente vai impor uma condição para o sistema e pedir uma discussão em cima de um parâmetro. O que significa isso? Deixa eu mostrar para você. Eu coloquei dois sistemas aqui para que daí possamos entrar na ideia da discussão. Eu tenho esse sisteminha aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é analisar os coeficientes dele. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho coeficiente 2, coeficiente 4, coeficiente 3, coeficiente 6. Vamos começar pela análise dos coeficientes das incógnitas. Então aqui, ó, perceba aqui, do 2 para o 4 nós multiplicamos por 2, do 3 para o 6 multiplicamos por 2, ou seja, entra naquela ideia onde nós falamos que nós temos equações iguais ou múltiplas com resultados diferentes. Se você perceber bem, se eu pegar a equação de cima e multiplicar por 2, ela fica parecida com a parte de baixo, né? Parecida. Porque ó, o 2 vira 4, o 3 vira 6, mas o 6 não vira 17. O 6 viraria 12 multiplicando por 2. Então, o que eu tenho ali em cima? Olha só, a parte é igual ou múltipla com resultados diferentes. O que você tem aqui? O sistema que nós classificamos como um sistema impossível. Só que hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero entrar na parte da discussão. O que vem a ser a discussão? É se ele for alguma coisa. Significa o seguinte, quer ver? Ó? Eu vou tirar esse 17 daqui por um momento e vou colocar um parâmetro de comparação. Digamos assim, ó, eu coloco um parâmetro, uma letra K. Uma letra K qualquer, um casinho. Certo? Vamos pensar um pouquinho? Se, olha só, se esse K for o dobro de 6, você vai ter um sistema indeterminado. Mas se o K for exatamente, né, se ele for um valor diferente, se ele for igual a 12, né, que é o dobro desse cara, ele vai ser indeterminado. Agora, se ele for diferente, ele vai ser impossível. Como que você trata isso de um jeito fácil? Dá uma olhada. Como eu disse agora há pouco, se eu pego a equação de cima e multiplico ela por 2... O que eu tenho multiplicando por 2? Ó, 2 vezes 2x vai dar 4x, 3 vezes 2 vai dar 6y, isso vai ser igual, 6 vezes 2 dá 12. Daí, a equação de baixo eu simplesmente copio, porque eu peguei e tornei a equação de cima igual a ela. Então, embaixo ficaria com o quê? 4x mais 6y igual ao meu k. E aí fica muito fácil de você comparar pelo seguinte, olha só, esse cara é igual a esse valor é igual a esse, então se, por isso da discussão, se, olha só, se, dois pontos, o meu K for 12, se o K for igual a 12, pense comigo, nós temos equações iguais com resultados iguais. Você vai ter o que nós chamamos de sistema possível e indeterminado. Agora, analisa isso. Se, porventura, o meu K for diferente de 12. Se o K for diferente de 12, você tem equações iguais com resultados diferentes. Você vai ter o que nós chamamos de um sistema impossível. Então perceba que eu fiz uma discussão com o sistema em função de um parâmetro K. O que eu precisei fazer? Tentar encontrar um jeito de tornar as equações iguais para que a análise fique fácil. Ah, sempre vai ser possível? Nem sempre vai ser tão fácil assim. Então a gente vai dificultando um pouquinho. Olha só. Olha do lado. Olha a equação que eu tenho do lado. A primeira pergunta é, eu consigo tornar as equações iguais? Quando eu me refiro à parte da equação, eu estou me referindo aos coeficientes das incógnitas. Ainda não estou olhando para os termos independentes, tudo bem? O que a gente tem que pensar? Ó? Vamos analisar? Eu tenho 1 aqui e tenho 3 aqui. Eu tenho 3 aqui e tenho 9. Opa! Se eu triplicar a de cima, dá exatamente a de baixo. O sistema do jeito que ele está sendo proposto, exatamente da maneira como ele está sendo proposta, o que eu tenho? Um sistema indeterminado, mas a gente vai colocar um parâmetro de comparação. De novo, vou tirar esse 3 daqui, vamos colocar uma outra letra, supondo um alfa. Tá? O alfa vai ser um coeficiente, um parâmetro de comparação. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a equação de cima e vou multiplicar por 3. Multiplicando a de cima por 3, o que eu encontro? 3x mais 9y vai ser igual a 3. Equação de baixo eu não mexo. 3 vezes o x mais 9 vezes o y é igual ao meu alfa. E aqui eu faço apenas uma comparação. Olha só.
o 3 é igual ao 3, o 9 é igual a 9. Então, vamos pensar um pouquinho? A gente faz uma conjecturazinha ali, ó. Se, olha só, se o alfa for exatamente igual ao 3, aí a gente raciocina. Troca o alfa por 3 e veja o que acontece. Se ele for 3, equações iguais com resultados iguais. Então você tem o que nós chamamos de um sistema possível e indeterminado. Agora, observe o seguinte, se por acaso o alfa for diferente de 3, equações iguais com resultados diferentes, você tem o que nós chamamos de um sistema impossível. Tá certo? Então assim, como é que a gente trabalha com a ideia da discussão? Dessa maneira, se o meu K, no primeiro exemplo, tá? Se o meu K for 12, o sistema é indeterminado. Se o meu K for diferente de 12, o sistema é impossível. Agora, existe uma situação que pode acontecer isso aqui, ó, onde não fique tão fácil você analisar se ele vai ser SPD, SPI ou SI. Eu fico olhando para o sistema e pensando assim, poxa, ó, cuidado, se o meu K for 1, por exemplo, né? Se o K for 1, ele vai ser igual, mas se aqui for 1, independente do que seja aqui, daí a gente começa a entrar numa gama de possibilidades muito grande. Então, existe uma maneira de você trabalhar com isso de um jeito rápido. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou precisar escrever desse lado, peço para... Vou ficar longe aqui para você congelar a tela e se precisar copiar, você copia. O que acontece, moçada? Olha só, eu vou tirar aqui um pouquinho por um momento e a gente vai fazer uma análise da seguinte maneira. Como nós já trabalhamos com determinante de tamanho 2, tamanho 3 e ordem superior, a gente vai criar uma regra que é a seguinte. Você vai calcular o determinante principal da tua matriz. Você vai pensar, quem é o determinante principal? O determinante principal é esse aqui, ó. É o que nós chamamos de um determinante formado pela matriz dos coeficientes. Traduzindo, olha só. Determinante principal é o determinante formado pela matriz dos coeficientes. Explico. Os coeficientes de x são k e 1. Coloco aqui, ó, k e 1. Os coeficientes do y, 4 e k. Tudo bem? Primeira observação. Se esse determinante principal for diferente de 0, o teu sistema vai ser SPD. Simples assim, sério, assim. Se ele for diferente de 0, o teu sistema vai ser SPD. E acaba a discussão, fim de papo. Tudo bem? Só tem um detalhe. Esse meu determinante principal, ele pode ser igual a 0. Se ele for igual a 0, nós temos um problema, entre aspas. Nós temos um passo a mais para fazer. Por quê? Porque se ele for 0, existem duas opções. Ou ele vai ser SPI, ou ele vai ser SI. E como que eu vou descobrir isso, professor? Eu te mostro no meio do caminho. Então aqui, ó, se ele for 0, se o determinante principal for 0, ou ele vai ser indeterminado, ou ele vai ser impossível. Só que a parte boa é a seguinte, quando a gente fala diferente de 0, vai ser diferente de um ou mais valores. Tipo um segundo valor, um primeiro, um segundo valor. Então eu já tenho um valor restrito. Se não for aquele valor, né, a gente consegue simplificar a ideia. Agora, quando ele for 0, a coisa muda de figura. Então vamos fazer assim, eu vou analisar cada uma separadamente. Isso é o meu determinante principal. O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou lembrar que é um determinante de tamanho 2. Diagonal principal, k ao quadrado. Vamos colocar aqui, k ao quadrado. Diagonal secundária trocando o sinal, menos 4. Então, pera um pouquinho. O meu determinante principal ali, ele foi igual a k ao quadrado menos 4. Esse é meu determinante principal. Duas possibilidades para ele. Se ele for 0 ou se ele for diferente de 0. O que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Se k ao quadrado menos 4 for diferente de 0. Estou analisando a primeira. Então, o k ao quadrado vai ser diferente, menos 4 passa para lá, mais 4. Quadrado passa na forma de raiz. O k diferente de mais ou menos. Lembre que o quadrado, quando passa na forma de raiz, vai o mais ou menos. Mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2. O que eu tenho para minha discussão? Olha só, o que eu tenho para minha discussão? Se o k for diferente de mais ou menos 2, vou escrever aqui, ó. Se k for diferente de mais 2 ou menos 2, o meu sistema vai ser SPD. Direto? Direto. Então significa o seguinte, como eu havia falado,
Ah, professor, se o K for 5, é SPD. Se o K for 0, é SPD. Se o K for menos 12, é SPD. Se o K for π, é SPD. Se ele for diferente de mais ou menos 2, ele é SPD direto. Agora nós temos um problema. E se ele for 2, o que acontece com o sistema? E se ele for menos 2, o que acontece com o sistema? Por isso que agora eu vou testar ele. Agora eu pego esse valor pontual e testo. Faço o seguinte aqui, ó. Se K for igual a mais 2. Olha o que acontece. Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou testar esse valor. Eu vou ver o que acontece quando ele for 2. Tudo bem? Troca por 2. O que nós temos ali? 2x mais 4. K não, né? O K vira 4 daí do nada? Não. Mais 4y é igual. Cuidado, eu estou trocando o K por 2. 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Embaixo, 1x mais 2y é igual a menos 2. Olha isso. Dá uma olhadinha nisso. Eu troquei o K por 2. Troquei o K por 2. Então vamos ver se está certo? No lugar desse K aqui entrou 2. No lugar desse K aqui entrou 2. No lugar desse K entrou 2. Só que aqui ele está ao quadrado, então vira mais 4. 4y e 1x permaneceu menos 2 também. Olha a equação que você tem. Dá uma olhada. Se você pegar a equação de baixo e multiplicar por 2, 2 vezes 1, 2 fica igual, 2 vezes 2, 4, só que 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então o que eu tenho ali? Ó? Um sistema impossível. Se o K for 2, o sistema é impossível. Você pode pensar assim, ah, então quer dizer que se ele for menos 2, ele vai ser SPI? Não sei, preciso testar. O que eu faço? Testo. Se o K for igual a menos 2. Perceba que nós temos duas tentativas, né? Nós temos duas análises ali a ser feitas. Uma para 2 e uma para menos 2. Só cuidado agora, cuidado agora. Olha só, eu vou trocar esse Kzinho por menos 2. Fica menos 2x aqui mais 4y vai ser igual, cuidado, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Embaixo, o que eu tenho? 1x menos 2y vai ser igual a menos 2. Tá certo? Dá uma olhadinha. Olha para as equações. Você vai pensar assim, tá, mas e se eu multiplicar de baixo por 2? Quer ver uma coisa? Multiplique ela por 2, a de baixo. Dobre ela. Se você dobrar, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Fecha o x. 2 vezes menos 2, ó, dá menos 4. Já deu zica ali, né? Já vai zicar. Você vai pensar, pô, mas eu faço o quê? Vamos tentar resolver ele? Olha só. 2 vezes aqui dá menos 2, dá 2x. Menos 4y vai ser igual a menos 4. Certo? Olha a equação de cima. Cuidado com a equação de cima. Eu peguei a equação de baixo, multipliquei por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. A de cima, ó, menos 2x mais 4y vai ser igual a 4. Existe proporcionalidade, né? Porque elas são exatamente iguais. Multiplica uma delas por menos 1, por menos fica isso, por menos fica isso, por menos fica isso. Agora sim eu posso dizer para você que se o K for menos 2, meu sistema vai ser um sistema SPI. Então o que acontece? Olha só, no frigir dos ovos, o que acontece? Você vai ter que trabalhar com a ideia do determinante principal ser ou diferente de zero ou igual a zero. Tudo bem? Daí o que você faz? Faz a análisezinha dele. E não é certeza, se por acaso ali no final você troca ele aqui por SI, não é garantia que o outro vai ser SPI, ou vice-versa, não é garantia. Faça todos, tudo bem? Jogar mais um exemplo ali para você. Dá aquele tempinho fora do quadro, para que você consiga pausar e vou jogar mais um. Olha só, dentro da mesma ideia, imagina o seguinte, dentro da mesma ideia. E só um comentário, moçada, o que eu estou fazendo, ele vale para tamanho 3, tamanho 4, mesma coisa, tá? Imagina isso aqui, ó, eu tenho 3x mais k vezes y igual a 8. Daí eu tenho 6x mais 8y é igual a menos 1. Dá uma olhada nisso. Menos 1? Não. Deixar o negativo ali, não.
vai ser igual a 16. Cai uma situação como essa, dá uma olhada. Veja se há necessidade da gente buscar o determinante ou se eu posso criar uma maneira mais rápida, certo? Eu sempre digo, compare os coeficientes da tua equação. Se você for analisar, ó, eu tenho um coeficiente 3 e eu tenho um coeficiente 6. Você vai pensar, puxa vida, aqui é o dobro, daqui para cá dobrou. Quer ver? Ó? Eu consigo fazer uma proporcionalidade por 2. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 8, 16. Então, peraí. Se o K for igual a 4, isso vai ser o dobro disso. Eu vou ter equações iguais ou múltiplas SPI. Pode vir a pergunta, tá, mas eu não vou ter essa habilidade. Então, faremos o seguinte. Acho o determinante principal. Lembra que o determinante principal é o determinante formado pela matriz dos coeficientes. 3 e 6, K e 8. Duas opções para ele. Vamos fazer a primeira continha? Diagonal principal. 3 vezes 8, 24. 6K, muda sinal, menos 6K. Então, pera um pouquinho. Isso pode ser zero, como pode ser diferente de zero. Primeira possibilidade para ele. Se 24 menos 6K for diferente de zero. Lembre, se o determinante principal for diferente de zero, ele é direto SPD. O que nós temos ali? Que 6K vai ser igual, diferente de 24, passei o menos 6K para lá. O K é diferente de 4. O que acontece ali ó, quando ele é diferente mesmo? O sistema é SPD, ou seja, se o meu K for diferente de 4, eu tenho um sistema possível e determinado. Fim de papo. Agora, vamos ver a segunda possibilidade. Segunda possibilidade para ele. Se o meu K for 4, pega esse valor, troque no sistema e veja o que acontece. O K por 4. 3x mais 4y é igual a 8. Equação de baixo. 6x mais 8y vai ser igual a 16. Perceba que eu troquei o meu K por 4. E o que eu tenho no meu sistema aqui, ó? O que acontece no meu sistema? Eu tenho equações iguais ou múltiplas. Se as equações são iguais ou múltiplas, meu sistema vai ser SPI. Então, como que fica o resumo da ópera? Se o meu K for diferente de 4, ele vai ser SPD. Se o meu K for 4, ele vai ser SPI. Ah, não tem como o sistema ser impossível? Com essas condições, não tem como ele ser impossível. Vou ficar longe aqui, dar aquele tempinho, para que você consiga pausar e copiar o que for necessário. Tudo bem? Gente, então fechamos a ideia de discussão de sistemas, classificação e resolução de sistemas. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência de todos e até um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.